esse voo, né? Vou contar assim, um pouco o que foi o processo do último voo até esse. Nós criamos um grupo de trabalho, o Ministério das Relações Exteriores, com o governo americano. Inicialmente, determinação do presidente Lula era diminuir o tempo de voo, diminuir o tempo que as pessoas ficam, muitas vezes, em condições, do nosso ponto de vista, não tão adequadas, mas, então, nós conseguimos, nesse processo, garantir que o voo fosse para Fortaleza. Então, só para ter uma ideia, nós diminuímos, em relação àquele voo, 24 horas o tempo de chegada dessas pessoas aqui no aeroporto de Confins. Em Fortaleza, nós conseguimos, numa articulação com o governo do Estado, ter um ponto de apoio. É importante a gente ressaltar que, do âmbito do governo federal, nós estamos trabalhando junto Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento Social, a Defensoria Pública da União, enfim, acho que a gente está fazendo uma força-tarefa grande, também envolvendo os outros entes federados. Em Fortaleza, nós contamos com o apoio do governo do Estado na constituição de um posto de acolhimento humanitário, que se articulou e que se abriu para o atendimento. Da mesma forma, nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais. Temos essa articulação com o governo do Estado, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, para organizar aqui o posto de acolhimento humanitário. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e a equipe que faz a gestão nos reservou um espaço. Esse ainda não é o espaço definitivo do posto de acolhimento. O espaço definitivo ele está sendo reestruturado para funcionar de maneira permanente como posto de acolhimento, mas hoje a gente já tem um espaço aqui específico onde nós vamos receber essas pessoas. Foram 111 pessoas nesse voo, parte desse grupo ficou em Fortaleza. Eu ainda não tenho o número efetivo de quem ficou em Fortaleza, mas as pessoas que estão chegando aqui são grupos que vão para o interior de Minas Gerais, mas também para os estados do Sudeste, alguns para o Centro-Oeste e para a região sul do país. O que eu acho que é fundamental, o que tem de diferente neste momento? É a estruturação do acolhimento, né? Diminuição do tempo de voo e estruturação do acolhimento. Porque anteriormente essas pessoas chegavam, a gente não tinha exatamente um acompanhamento de quem era esse grupo. Então, esse processo também nos mobilizou para a gente organizar esse acolhimento e a gente está recebendo muita adesão, né? Tem várias instituições que estão se aproximando para nos apoiar nessa parceria, instituições da sociedade civil, já tivemos manifestação da Cruz Vermelha. Um outro aspecto importante, o Ministério do Trabalho e os Cines também estão se mobilizando para que a gente possa, nesse processo de receber os repatriados, também a gente poder trabalhar um encaminhamento para emprego, para uma nova empregabilidade, e também estamos atuando no sentido de ampliar a oferta de qualificação profissional para aquelas pessoas que chegam e querem se recolocar. Articulando também a área de saúde, a gente tem uma preocupação especial, e isso foi importante desse voo também, né? Nenhuma mulher e nenhuma criança veio algemada nesse voo, né? Então, isso já é um avanço nas nossas negociações, e a gente tem, é claro, nessa chegada, uma preocupação com encaminhamento para os serviços de saúde, para a vacinação, colocar toda a vacinação em dia. A gente fez aqui um pequeno panfleto que a gente vai entregar para as pessoas, já mostrando um pouco os serviços que a gente tem no nosso país, é para todo cidadão brasileiro, e que essas pessoas, algumas têm pouco tempo que estão lá, mas tem pessoas que podem estar há mais tempo, precisam também compreender como funciona o nosso serviço público e aqui o nosso trabalho. Ministra, a senhora, desculpa, a senhora falou aí que criança... a idade não ajuda muito. A senhora falou aí que crianças e mulheres não vieram algemadas, mas teve gente que que veio algemada, então. O que a gente precisa compreender nesse processo, gente, eu já dizia no outro voo, quando chegou. A gente tem uma limitação que o que se compreende como território americano e o que se configura como território brasileiro. Isso é das relações internacionais. Sob jurisdição do território americano, eles têm soberania, eles têm
eles dispõem sobre as regras. O que nós estamos fazendo é uma tentativa de negociação para diminuir, primeiro, o tempo que essas pessoas ficam sob essas condições, que a gente considera que não precisariam ser tão rígidas, mas é soberania do país. E em solo brasileiro, pousou em solo brasileiro, essas pessoas elas passam a ser cidadãs brasileiras. Então, eu falo, para o país, para os Estados Unidos, eles são deportados. Para nós, eles são repatriados, eles estão chegando em casa. E o que a gente está fazendo é garantir que, nessa chegada em casa, essas pessoas sejam tratadas como qualquer um de nós nesse processo e que tenham um acolhimento, que a gente está chamando de acolhimento humanitário, porque as pessoas vêm em condições muito diferentes. É claro que muita gente que está chegando tem condições, vai voltar para casa com seus próprios recursos, nesse sentido, estão tranquilos do ponto de vista de uma condição socioeconômica. Mas nem todas as pessoas desse voo chegam nessas condições. Então, o nosso olhar recai por construir uma estrutura que dê conta de acolher pessoas que, às vezes, chegam aqui, gente, não têm o dinheiro para ir até a rodoviária de Belo Horizonte. Já foi possível traçar esse perfil, ministra, dentro deste grupo? Quem são essas pessoas? Quem que vai necessitar de apoio? Ou isso vai ser feito num segundo momento? Olha, em Fortaleza, nesse pequeno tempo que ficou, nós fizemos um primeiro mapeamento. Então, desse grupo, em torno de 9 pessoas manifestaram que precisariam desse apoio aqui quando chegassem em Confins. Mas, na verdade, a gente só vai saber mesmo quando as pessoas chegarem aqui, porque, às vezes, a pessoa está pensando que vai contar com uma estrutura e, ao chegar aqui, essa estrutura pode não se efetivar. Ministra, então, desculpa. A situação, então, vai se repetir, né? Nos outros voos, que provavelmente a cada semana ou a cada 2 semanas. Então, essa operação vai se repetir, Fortaleza, depois Confins? Eu pergunto isso porque a maior parte do voo, a maioria das pessoas, é de Minas Gerais. Não seria viável o voo vir direto para Confins, não fazerem essas pessoas pararem em Fortaleza e depois desembarcarem aqui em Confins? A operação vai se repetir? Se puder só chegar um pouquinho mais para o centro aqui, tá bom. Desculpa. Bom, gente, nós criamos o grupo de trabalho e ele não cessou, né? Então, a ideia é que, após esse voo, nós vamos voltar a nos reunir e nós vamos fazendo esse acerto. Qual que é a dificuldade apresentada pelo outro lado? É a capacidade das aeronaves, né? Nossa demanda é que fosse um voo direto, mas as aeronaves que são disponibilizadas para esse tipo de voo, elas não têm essa autonomia de voo para esse tempo. Por isso que é preciso parar, né? Da outra vez pararam em Manaus, mas foi uma coisa, entendeu? A aeronave não tinha condições mesmo de voo, mas, feitos os cálculos, se avaliou que era melhor parar em Fortaleza, não é? E ficando destino final Fortaleza, essas pessoas, então, de Fortaleza se dispersariam para o país. Nós temos uma preocupação, porque a gente demandava voo direto para Minas, porque temos uma leitura que tem um grupo grande que chega aqui para a região centro-oeste, sudeste, sul do país. De qualquer forma, é preciso também que as pessoas elas vão compreendendo esse processo. Quem está aqui e quem está lá, para saber qual que é o destino que ele vai chegar no Brasil. Inclusive, para se preparar, né? Então, ainda não é definitivo, esse é um exercício, e aí nós vamos avaliar. O governo está avaliando algum tipo de auxílio, seja logístico, financeiro, para as pessoas que chegam aqui, moram longe, tem dificuldade de pegar um ônibus para ir para casa, algum contato com a família, alguma coisa nesse sentido? Aqui, o que a gente vai disponibilizar, nesse momento, nós estamos disponibilizando esse espaço em que eles têm acesso a telefone, água, alimentação, em articulação com o governo do Estado. Para esse voo, nós conseguimos uma articulação com o governo do Estado, com o Servas, para garantir um kit, que vocês viram desembarcando aqui, mas para garantir também o acolhimento, inicialmente, para esse grupo que se manifestou, né? Um acolhimento até amanhã para compreender. Nós estamos fazendo diálogo também, gente, com outros estados da federação. 111 em Fortaleza, 88 aqui em Belo Horizonte. Numa conversa muito breve ali, nós já vimos que tem um grupo significativo
que é aqui da região metropolitana, mas também de Governador Valadares, Ipatinga. Então, nós temos gente de todo o estado e também algumas pessoas que vão se dirigir a outros estados aqui na região sudeste, aqui centro-oeste. São pessoas que chegaram aqui muito debilitadas, chateadas, tristes, com saudade, mas que foram muito bem recebidas, né, ministra? Eu acho que o ponto positivo que a gente pode dizer desse momento é que as instituições elas estão se organizando para esse procedimento de acolhida. É uma organização que a gente não tinha anteriormente. Mas desde o voo que a gente tomou ciência da situação, nós estamos fazendo uma grande mobilização para que a gente possa criar aqui esse posto de acolhimento. Dessa vez nós pudemos contar com a Força Nacional do Sul, vocês estão vendo aqui, o pessoal veio no voo também, já fez ali um primeiro diálogo para encaminhar pessoas que às vezes estão com alguma intercorrência de saúde. A gente conta sempre com um apoio muito forte aqui, lá em Fortaleza, nesse processo todo da Polícia Federal. Estamos contando também agora com a Defensoria Pública da União, que é bem importante a gente destacar, que aqui em Minas Gerais a gente também tem uma unidade lá em Governador Valadares, e que essa unidade, depois o defensor acho que pode conversar com vocês para falar mais detalhadamente como é que vai funcionar e o que a gente pode estar fazendo nesse acolhimento. E é isso, gente. Nós precisamos fazer um monitoramento. Acho que a cada voo a gente vai poder ter melhores condições de fazer essa recepção e a gente entender também um pouco mais, eu acho que com mais clareza, esse fluxo, né, que acontece. Mas, enfim, nós estamos nos preparando, são brasileiros, são repatriados e o nosso país, assim como aqui em Minas Gerais, a gente tem essa cultura, né, de acolher bem. Então é isso, nós estamos fazendo a nossa parte, dando uma acolhida e o que a gente quer é cidadania, emancipação, que essas pessoas possam mais rapidamente se inserir no mundo do trabalho e viver suas vidas com dignidade. Ministra, foi um voo mais tranquilo em relação ao passado, quando muitas pessoas relataram agressões, ou a gente não ouviu? Foi um voo mais tranquilo, né? Uma coisa que a gente conseguiu foi a diminuição desse tempo, só para a gente lembrar, no outro voo, nós fomos pegos um pouco de surpresa com o que aconteceu, problemas técnicos na aeronave, eles acabaram tendo que ficar um tempo longo em Manaus, então esse voo a gente conseguiu fazer tudo com mais agilidade, rapidez. Um dos pedidos do governo brasileiro é que a gente consiga cada vez fazer com que os voos eles sejam mais rápidos, com menos paradas, porque as pessoas já estão lá em tempos muito variados. A gente não tem um pouco esse controle de quanto tempo as pessoas estão lá em situação prisional, vamos dizer, né? Então, é muito importante que esse voo seja rápido, porque o que as pessoas querem é mais rapidamente chegar nas suas casas. Ministra, eles saíram daqui agora, né? Foram recebidos ali com lanche, com kit de higiene. Eles saíram daqui agora e estão indo para onde? Muitos eles estão indo para a área do aeroporto, onde tem banco, eles querem retirar dinheiro. Algumas das famílias já estão se deslocando para buscá-los, outros irão eles mesmos para suas residências. E a gente agora estamos monitorando e acompanhando, porque deve ter aí um grupo remanescente que a gente vai estar disponibilizando acesso ao telefone. Tem gente que quer comprar passagem rodoviária, precisa de um celular para fazer essa compra, para imprimir o bilhete, para poder se deslocar para a rodoviária. Então a gente trabalha agora, faz esse apoio técnico, esses serviços que são muito, como é que eu vou dizer, diferenciados, porque cada um chega com uma demanda muito específica. Mas aos poucos a gente vai se organizando para atendê-los. A senhora tem qual é a posição do governo sobre a tirada das algemas, né, do pessoal que estava vindo dessa vez, que aconteceu dentro do avião que veio dos Estados Unidos e não fora dele, como foi anteriormente? Olha, esse já é um ponto, eu acho que uma sinalização positiva desse diálogo. Foi construído, por determinação do presidente Lula, um grupo de trabalho do Ministério das Relações Exteriores com o governo americano, para a gente monitorar, acompanhar e tentar, na medida do possível, melhorar as condições desses voos e melhorar o tratamento que é dado para essas pessoas. Então, o tempo de voo, a redução do tempo de voo, eu acho que já foi um aspecto muito importante e eu já
expliquei anteriormente, mas é bom sempre ressaltar. Enquanto eles estão na aeronave, né, americana, eles estão, é como se eles estivessem em solo americano, eles estão sob a coordenação e a legislação daquele país, né? O que é combinado? Tocou no solo brasileiro, nós vamos desembarcar, aí as condições são as condições do nosso país. Para nós, eles são repatriados. Então, a gente tem insistido muito nisso, tocou em solo brasileiro, ninguém mais de algema, ninguém mais acorrentado, mas nesse voo a gente também já teve um aspecto muito positivo, nenhuma criança algemada, nenhuma mulher algemada, e a gente ainda precisa seguir trabalhando. A gente precisa seguir trabalhando, que, por exemplo, para que as famílias elas não sejam separadas, né? Então, nesse voo, a gente já teve um grupo maior de famílias que vieram coletivamente. Então, as famílias, ou fica todo mundo ou vem todo mundo. É muito complexo isso, de separar os familiares, separar a criança do pai, separar a criança da mãe, separar o casal. Então, eu acho que isso é um processo de entendimento, de negociação, as pessoas precisam compreender isso, né? É um processo de negociação, são dois países com suas legislações próprias e a gente está construindo um ambiente onde o diálogo ele possa prevalecer em defesa dos direitos humanos de todas essas pessoas. Ministra, vocês conseguiram fazer um mapeamento de onde são esses repatriados dessa vez agora? Se é a maioria daqui de Minas mesmo? Não, a gente só consegue ter mais esses dados de maneira mais objetiva depois do desembarque, porque a gente fica sabendo com pouco tempo, o número de pessoas que estão embarcadas e as idades. Basicamente, é a primeira informação que a gente tem, né? Quando chega aqui, é que a gente começa a fazer esse processo. Então, a gente sabia que tinha um número significativo. Depois a nossa assessoria de comunicação pode passar esses dados mais objetivos para vocês. Quantos homens, qual que é a faixa etária, mas é importante dizer que a faixa etária varia entre 1 ano de idade a 50 anos, eu acho que a idade máxima era 53 anos, um número muito grande de jovens e um percentual também alto de homens, né, de pessoas do sexo masculino. Esse é um dado geral. Esse voo também nós tivemos um número maior de crianças e adolescentes. Talvez em função disso, que vieram mais famílias reunidas. Enfim, mas esses dados nós vamos monitorar e a gente, com o tempo, nós vamos ter mais objetividade para falar sobre isso. Ministra, eu vi um bebê de colo desembarcando. Era um só que tinha ou tinha mais crianças de colo? A gente tinha um bebê indicado, uma criança de 1 ano, né? E aí, assim, um número... Eu não sei os dados, eu acho que é melhor... Eu tenho essa tabela, é melhor a gente disponibilizar para vocês para falar certo. Mas a gente tinha um número maior nesse voo de crianças do que no voo anterior.